Olha só, você tá sabendo que a tabela fixa da Latam vai ter reajuste. Se não tá sabendo agora, né? E pra gente já começar a trazer as coisas certinho aqui pra você nesse vídeo, que esse vídeo vai ficar massa, fica até o final dele. Já deixa aqui, ó, a tua cidade nos comentários que você vai concorrer a uma canequinha do Rubão. E hoje eu quero trazer pra vocês um vídeo que eu nunca tinha gravado ele aqui no canal até então, num estilo meio tipo fight, duelo, tipo tan, 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 pá, tan, 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 pá, tan, tan, tan. O que eu quero dizer com isso? Que vai, o fight, o duelo, vai relacionar muito com o reajuste da tabela fixa da Latam. Eu quero trazer hoje para vocês um duelo entre tabela fixa da Latam e Iberia Plus. Duas estratégias de emissão, muito boas por sinal, quando a gente não coloca o Brasilzão dentro do rolê. Porque quando eu sempre falo, defendo, né, quebra de emissão, se você está organizando uma viagem com uma logística mais complicadinha, entre aspas, quebra emissão, faça um trecho até aqui, aí você analisa, pô, a segunda pernazinha, o que eu preciso fazer? Qual programa acessar, né? Muito, e tem um videozinho passando aqui em cima que ensina todas as estratégias de quebra de emissão. Mas o que eu quero falar para vocês? Mas antes disso, aquele famoso trio, né? Dá like, se inscreva, compartilha, porque esse duelo aqui, ó, pá, pá, tá forte. E é o seguinte, e vocês já vão entender aqui o que eu quero dizer com reajuste da tabela fixa da Latam, o que tem a ver com a Iberia Plus e tudo isso. Calma, fica até o final desse vídeo, porque quando a gente entende de alianças e parcerias, vocês vão ver que o jogo de vocês começa a mudar de uma forma muito forte. Primeiro de tudo, então, saber que a tabela fixa da Latam vai mudar a partir aqui, ó, 30/4. Então, a partir de aí, já deixa aqui nos comentários a data que você tá vendo, que você, se deixar a cidade ou a data que você tá vendo, você vai concorrer à caneca do Rubão. Mas, e olha só, primeiro de tudo, a gente fez um aulão sobre a Latam. Isso você tem que assistir, né? O vídeo tá passando aqui em cima desse aulão, onde eu falo na prática. Cara, ficou muito forte a diferenciação das estratégias entre a tabela dinâmica da Latam e a tabela fixa da Latam. E o nosso round, né? O videozinho passou aqui em cima, tá na descrição também. Você tem que... Pô, até me sujei de café, ó. Até me sujei de cafezinho aqui, eu me babei todo. Você tem que assistir esse aulão que vai mudar também o teu game, como todos os outros vídeos aqui do Rubão. E olha só, e o porquê que eu quero dizer isso? Porque se a gente adentrar aqui, ó, o mapa, esse mapa é um dos, né, materiais que a gente apresenta no aulão, e se eu vier aqui, ó, em tabela fixa, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, buscando disponibilidade de parceiros OneWorld. Olha só isso aqui, ó, tá vendo essa lista aqui, ó? Opa, aqui, ó. Qatar, Alaska, Iberia, Finnair, British, Cathay, Japan e Qantas. Companhias aéreas essas vinculadas à aliança chamada OneWorld. E você consegue emitir trechos operados por elas, óbvio, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que, né, por exemplo, resgatar aqui ó, a questão de, tipo, as tarifas fixas, as tarifas award, tudo bonitinho, que eu ensino tudo nesse aulão aqui. Qual a letrinha que você tem que buscar para achar o voo da Japan, qual a letrinha que você tem que buscar para achar um voo da Finnair, para daí sim utilizar os teus pontos da Latam para fazer a emissão, tá? E o que eu quero trazer pra gente desse duelo de titãs aqui é o seguinte, porque todas essas companhias aéreas aqui, ó, desde a Qatar até a Qantas aqui embaixo, tudo bonitinho, você também consegue fazer a emissão em tarifas award, ou seja, aquelas tarifas mais baixas, aquelas tarifas promocionais, sabe aquilo que os guruzinhos falam assim, vou revelar aquilo que as companhias aéreas não querem que você saiba, vá com 90% de desconto, blá, 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 é tudo lero-lero, né? São alguns assentos que eles disponibilizam nessas tarifas específicas, única e exclusivamente. Então é isso que a gente tem que saber. Por exemplo, a Qatarzeira aqui, ó, se você clicar aqui, a gente tem que saber que são essas letrinhas, ó, X, U e Z. Achou uma letra X, um voo da Qatar, ela é uma tarifa promocional, vai estar sempre mais barato. U para executiva, Z de primeira classe, não tem BO, não tem segredo, tá? Então não caia em lero-lero de guru. E todas essas companhias aéreas aqui, que você consegue fazer emissão ou, né, através dos teus pontos da Latam Pass, via WhatsApp ou telefone, tá aqui em cima nesse mapa, tá tudo detalhado, você assiste o aulão, não, a gente tá na descrição, você vai aprender certinho, mas você também consegue fazer emissão dentro do programa da Iberia.
Sim, lá no programa da Iberia, onde você aprende, né, a acumular ávios de forma estratégica, tem vídeo passando aqui em cima também, essa questão de acumular ávios, estratégia, geração de valor, tudo certinho, fará com que você possa optar. E, gente, nesse mundo é o seguinte, se a gente tem opções, a gente nunca fica sem saída, né? Se a gente sabe procurar em mais de um lugar a mesma coisa que a gente está procurando, em algum lugar ela estará lá e muito mais baratinho. Então toda essa galera daqui, você também consegue buscar lá no programa da Iberia. Aí que entra né, o tema, a ideia que eu tive desse vídeo, né? De Fight Round 1. O que acontece? Pô, porque as mesmas rotas que eu consigo lá dentro da tabela fixa da Latam, eu consigo na Iberia. E a Latam vai ter um reajuste. Aí a gente vai pensar, pô, a Latam vai ter um reajuste dia 30 de abril. Acabou a Latam, tá tudo muito ruim, tabela fixa já era e não sei o que. Calma, pequeno gafanhoto, calma que eu fiz umas análises. Mastigadinho pra vocês, tá? Mastigadinho pra vocês, então você vai ter que ficar até o final desse vídeo, que é muito importante, mostrando pra vocês o que reajustou, quais rotas reajustaram e analisando com várias precificações diferentes de geração de valor na Latam, várias precificações de geração de valor na Iberia, aonde que tá mais barato, para onde que você vai dar o tiro e no final do vídeo eu vou trazer os meus insights finais. Então, já início de papo aqui pra gente, galera, olha só, de tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui tá ligado? Olha só todas as rotas que você consegue fazer de tabela fixa da Latam, só algumas reajustaram. Então não é de todo ruim, calma. E outro assunto, outro ponto importante. Tabela fixa da Latam, eu falo de novo isso para vocês. Não deve envolver o Brasil, porque em muitas rotas nem consegue envolvendo o Brasil. Por isso que é importante você depois assistir o aulão para entender de fato. Só que fica muito mais barato quando você quebra emissão, literalmente. Pô, quero ir para Tailândia. Cara, utiliza a estratégia da tabela fixa da Latam, por exemplo, da Europa para o Oriente, Oriente até a Tailândia, por exemplo. Europa, Doha, Bangkok ou Phuket, por exemplo. Quero ir para a Ásia. Você pega Europa, Ásia, com a Japan, você pega a Europa, por exemplo, Hong Kong, com a Cathay. Lembra as companhias aéreas que eu acabei de mostrar para vocês? Então, o que você tem que entender? Você tem que entender de roteirização. Você tem que saber qual companhia aérea te leva para o teu objetivo, naquele trecho específico. Por isso, quando a gente quebra emissão, divide a nossa viagem em várias mini emissõezinhas, para cada trecho a gente executa uma estratégia diferente. Aí, meus amigos, é gol de placa. Então, se a gente está aí falando de companhias aéreas vinculadas ao OneWorld, que a Iberia oferta, porque a Iberia é uma parceira, né? Ela está dentro do guarda-chuva chamado OneWorld. Então, o programa da Iberia, o Iberia Plus, onde você vai gastar os seus ávios, você também consegue fazer emissões da Cathay, da Qatar, da Japan Airlines e assim por diante, de várias outras companhias aéreas vinculadas ao OneWorld, que você também consegue na tabela fixa da Latam. Aí, como né, quem tem mais opções sempre ganha o jogo, eu vou mostrar para vocês o que foi reajustado e o que vale a pena. Então, acompanha comigo, bora lá, olho na telinha. Então, para começar, já trago aqui para vocês, né? Eu vou deixar esse linkzinho dessas mudanças, desse meu cálculo na descrição também, mas assiste só esse vídeo que já vai valer a pena, você já vai entender. E olha só, aqui em cima de mim, tá? Eu coloquei o que vai reajustar na tabela fixa da Latam no dia 30 de abril, que faz sentido para a gente analisar aqui e gastar esses minutinhos aprendendo e resenhando. Então, olha só, na classe econômica, 3 mudanças impactantes que eu trago aqui para a gente, tá? Europa, Oriente Médio, Ásia Oriental, África, Oriente Médio. Então, essas 3 rotas tiveram reajustes aí legais, na casa dos seus 20%. Então, o que você pensa assim, poxa, Europa, Oriente, o que é isso? Por exemplo, voando com a Qatar, da Europa para Doha. O Oriente Médio, Ásia. Por exemplo, você vai voar com a Qatar para a Ásia. Hong Kong, por exemplo. Então, e África, Oriente, né? Também temos uma rota da Qatar, da África para o Oriente, ou, né, ou vice-versa. E por que eu só estou dando esse exemplo dessas companhias aéreas? Porque são essas as companhias aéreas que a gente consegue encontrar emissões tanto na tabela fixa da Latam quanto na Iberia Plus, que é o nosso duelo de titãs aqui hoje. E aqui embaixo já tá o duelozinho, ó, aqui, ó, vencedor aqui e tal. Então calma. Então olha só,
classe econômica, vamos lá. Tivemos aí, ó, Europa, Oriente de 30 vai para 36, ó, Oriente e Ásia de 36 para 43, África, Oriente de 30 para 36. Então esses foram os reajustes, tá? Né? Na verdade, não foram ainda. A gente ainda tem um tempo, se você tá vendo esse vídeo antes do dia 30 de abril. E da classe executiva que tá aqui em cimazinha de mim, o que teve de reajuste também na casa dos seus 20%? Europa, Oriente, Oriente e África. Então, algumas rotas aí, por exemplo, né, Joanesburgo, Catar, né, Europa, Istambul, Barcelona, Paris, Londres, Madrid, algumas rotas que a Qatar oferta, né, da Europa para o seu hub, que é Doha. Também tivemos, então, aí, reajustes de 20%. Então, foram esses os reajustes que, né, a Latam jogou um pouco mais o seu espeto aí, que a partir do dia 30 de abril será, né, os novos valores reais oficiais. Então, percebemos que tivemos umas mudançazinhas, mas, gente, posso falar uma coisa bem real oficial pra vocês aqui, ó? Cara, olha só, volta pra cá, olha os números. Europa Oriente de 66 para 80. Cara, são 14 mil milhas da Latam. Gerando milheiro da Latam aí a 24, 25 reais, cara, é 250 reais, menos de 300 reais o reajuste. Para uma executiva da Qatar da Europa para Doha. É nada. Só que a gente tem que saber utilizar essa estratégia, tem que saber como conseguir resgatar esses bilhetes via tabela fixa da Latam. Aí, meus amigos, é gol de placa novamente, né? O aulão que eu fiz, né? O outro round aqui, né? Tabela dinâmica da Latam versus tabela fixa, resume tudo o que vocês precisam saber. Agora, voltando aqui para as nossas atualizações da tabela fixa da Latam, vamos para o nosso duelo. Partiu duelar então para saber, pô, dessas mudanças todas de tabela fixa da Latam versus Iberia, quem ganha, né? Quem leva melhor nessas rotas? Novamente, eu analisei essas rotas que sofrerão reajuste, ou se você está vendo esse vídeo depois do dia 30 de abril, sofreram reajuste aí na tabela fixa da Latam. Bora lá! Então, agora chegou a hora do nosso fight, literalmente, né? Então é o seguinte, eu coloquei as rotas na econômica e as rotas na executiva que tiveram reajuste, tá? E coloquei quanto é que custa essas rotas fazendo a emissão via tabela fixa da Latam e via Iberia Plus, né? Então vamos lá, econômica, Europa Oriente, os novos valores já, né? Na Latam vai para 36 mil milhas da Latam. E na Iberia, 21 mil avios, né? Oriente e Ásia, 43 e 21. África e Oriente, 36 e 21. Porque na Iberia, a tabela fixa é por distância voada, então casou todos esses aí nessa casa de 21 mil avios. Lembrando aqui que algumas rotas você ainda consegue na Iberia um pouquinho menos que 21, quando ela oferece aquelas tarifas Blue, né? Então a gente consegue aí, algumas rotas, por exemplo, da Europa para o Oriente, um pouquinho inferior a 21, quando é oferecida a tarifa Blue. Mas vamos trabalhar com 21, que é o padrão deles, tá? E outra coisa, eu tô levando em consideração também, na minha análise, dois valores para geração de milhas dentro da Latam e da Iberia, tá? Aproveitando hack do carrinho, aproveitando transferência bonificada, enfim, trazendo dois cenários. Sendo a Latam o cenário 1, R$ 22,50 e o cenário 2, R$ 28, tá? E a gente consegue chegar em 22,50, consegue chegar em 24, 25, 27, 28. Então eu trabalhei duas bases aqui, tá? E na Iberia eu tô trabalhando também com dois cenários. Quando a gente aproveita lá pontos mais dinheiro mandando da esfera para a Iberia, aí da Iberia a gente, né, gera os nossos avios, às vezes a gente consegue com 20, 30% de bonificação, diminuindo o nosso desságio, né, da transferência da esfera para a Iberia também, e tô trabalhando com dois valores, o 52 e o 70. O 70 você sempre consegue. Basta comprar pontos na esfera com 50% de desconto, teu milheiro na esfera cai de 70 para 35, assinando qualquer clube você já tem esse benefício, e manda lá, desságio 2 para 1, o teu milheiro fica R$ 70. Mas quando, né, vem as promoções de transferência bonificada da esfera para a Iberia, que tem a última que a gente teve recentemente, se você fizesse na opção pontos mais dinheiro, né, o famoso hack do carrinho,
conseguia chegar inferior a R$52. Eu gerei a 51, tá? Sem mágica nenhuma. Só aproveitei logo no início que a promoção aconteceu, mandei lá X mil pontos da esfera, não tinha na sua totalidade os pontos, botei pontos mais dinheiro. No final das contas, meu ávio lá, né, ficou inferior a 52. Então, eu tô trabalhando com 2 cenários em cada uma das companhias aéreas, os programas aqui. Então, gente, o que acontece? Olhando econômica e olhando executiva, tá? Trabalhando com 2 cenários de preço, na tabela, né, fixa da Latam, fazendo emissão de econômica, ela ganha nas 3 rotas, que tiveram reajuste, que é o que a gente está analisando agora. Europa, Oriente, Oriente e Ásia, África, Oriente Médio, tá? Novamente, esses valores que estão aqui em cima, tá? É a quantidade de milhas vezes o milheiro que está aqui no lado. Então, na linha ali da Europa, Oriente, né, nas rotas na econômica, que está dando ali, ó, R$810, o que eu fiz? Multipliquei 36 por 22,50. E sobre as taxas de embarque, calma que isso vai ser meus insights lá no final do vídeo. Então, conclusão. Se a gente gerar um milheiro da Latam a 22,50 ou a 28, comparando com Avios na Ibéria de 52 ou 70, na classe econômica, a tabela fixa da Latam fica mais barato em todas as rotas. 100% das rotas, quem é o vencedor é a tabela fixa da Latam. Mas calma que no final do vídeo, que já está chegando, eu vou dar os meus insights sobre tabela fixa da Latam e Iberia Plus e te falar o que eu estou fazendo no momento, tá? Descendo agora para a executiva, né, cabine executiva, novamente, das rotas que sofreram ou sofrerão reajuste, dependendo quando é que você está vendo esse vídeo. Lembrando que a próxima atualização da tabela fixa da Latam é 30 de abril, tá? Então, Europa Oriente, né, uma das principais, a rota mais famosinha da Qatar aí, 80 mil milhas na tabela fixa da Latam ou 43 mil avios, tá? Aí eu ainda coloquei o vencedor depende. Por que o vencedor depende aqui, sendo que a gente consegue olhar ali que ficou verdinho, né? Que em cima na linhazinha tá verdinho para a Latam, em ambas os cálculos, né? Utilizando 22,50 ou utilizando R$28 o milheiro. Porque na Europa, tá? Dependendo da região que você está saindo da Europa, não é 43, é 30, é 32, 33, aí a Ibéria ganha. Mas nos principais hubs, Barcelona, Madrid, Paris, Londres principalmente, é 43. Aí a tabela fixa da Latam ganha para você. Mas, por exemplo, Istambul é muito mais barato via a Ibéria, beleza? Oriente e Ásia, a Ibéria ganha. E África, Oriente, a Ibéria ganha do que a tabela fixa da Latam. Então, se você quer ir do Oriente para a Ásia, né, as rotas operadas pela Cathay e Qatar, de Doha para a Ásia, por exemplo, ou se você quer ir com a Qatar para a África, para Joanesburgo, que desce no mapa lá, que a Qatar também faz essa rota, tá? A Ibéria leva uma margem pequena, mas ela é mais barata. Então, foram essas as análises que eu fiz comparando. Por isso que é a importância, novamente, né, de roteirização, né? Poxa, saber do lugar que eu tô, para onde eu quero ir, quem me leva barato e aonde tá mais barato, né? Então, isso a gente tem tudo certinho na jornada do emissor, tá o link aqui na descrição. Se você não tá na jornada do emissor, pelo amor de Deus, né? Então, gente, olha só, pra gente finalizar esse duelo aqui, baseado-se nas atualizações da tabela fixa da Latam, né, que acontecerá dia 30 de abril, o que a gente analisa? Na grande maioria das rotas versus companhias aéreas ofertadas, tanto pela Ibéria quanto pela tabela fixa da Latam, é mais barato você fazer a emissão via tabela fixa da Latam. Econômica, 100% de vitória para a tabela fixa da Latam. A executiva vai depender um pouquinho da onde você está saindo. Por isso que é importante você conhecer os programas. Porque, por exemplo, dentro do programa da Ibéria, você consegue lá saber quais são as precificações por companhia aérea, por parceiro, né, e por distância. Aí você vai, poxa, nesse lugar que eu tô aqui, pô, é mais barato então ir pela Ibéria, porque tá aqui, tá lá,
30 mil milhas executiva, 35 mil milhas executiva do que lá 108 mil milhas na Latam Pass. Então, sempre é bom conhecer esses programas. E sobre a Ibéria, a gente tem um vídeo completaço, passando aqui em cima, tá na descrição, que você vai aprender tudo isso. Saber o que você tem que analisar, como analisar, para saber, poxa, daqui até lá, quanto que custa e tudo mais, bom demais. E as minhas análises finais agora para vocês. E, ó, gente, qualquer dúvida, deixe nos comentários, pelo amor de Deus, tá? Eu levo nesse duelo, né, para eu escolher para mim ou para os meus clientes de gestão, por exemplo, eu levo em consideração algumas análises. Análise 1. Eu tô com uma pressa de garantir essa emissão? Sim ou não? Por quê? Porque na Ibéria pode ser, às vezes pode ser 400, 500 reais mais caro, só que você consegue fazer emissão na hora. Pau. É online, é na hora. A mesma emissão que fica, às vezes fica um pouco mais barato na tabela fixa da Latam, você tem que ligar para a Latam ou pelo WhatsApp. Às vezes o atendente lá, se você não está ligando para o número certo, o atendente não acha a disponibilidade e você desliga, é 1, 2, 3 horas, né? A gente, tendo as técnicas certas, consegue mais rápido, mas tem gente que leva horas e desiste. Então assim, poxa, precisa agora, o que é arriscar? Pode tentar, né, ligar para uma Latam e tal para fazer a emissão. É isso que você tem que analisar. A emissão é muito individual. Às vezes vale a pena pagar um pouquinho mais caro, dependendo das rotas, mas já garante na hora. Então esse é um ponto. Ponto 2. Aonde você consegue geração de valor mais fácil e mais barato? Dentro das tuas possibilidades, dentro das tuas restrições. Porque assim, poxa, vai que eu tenho cartões vinculados ao Santander. Eu gero né, pontos lá no programa da Esfera. Pô, se vem uma promoçãozinha para Ibéria, 20%, 30%, pô, eu consigo surfar muita onda, porque eu tenho uma concentração bem maior de pontos lá dentro. É outra possibilidade. Ah, não, eu gero muito ponto na Latam, eu tenho o cartão da Latam, eu aproveito todas as promoções da Livelo para Latam e não sei o que. Cara, você tem que focar a tua energia lá na Latam também. Então essa análise você também tem que fazer. Aonde é mais fácil você gerar valor. Aonde você consegue, com mais disponibilidade e com uma maior facilidade, rastrear esses voos para emissão na tabela fixa da Latam ou na Ibéria. No programa Ibéria Plus, né? Voando com Qatar, Cathay, Japan e outras várias. Os objetivos que você quer, ambas te entregam? Ou a Latam te entrega mais do que a Ibéria? Ou vice-versa? Ou a Ibéria te entrega mais que a Latam? Porque às vezes você quer um voo da Sri Lanka, por exemplo. Porra, você vai direto. A Ibéria te entrega esse voo mais barato na tabela fixa da Latam. Você não vai conseguir. Então é muito pessoal. Você tem que fazer o funil de emissão. Não sabe o que é o funil de emissão? Escreve aqui funil que eu te mando o funil. Porque você executando o funil de emissão perfeita desenvolvido por esse cara que vos fala aqui, você vai saber exatamente aonde focar as tuas energias. E para completar uma outra análise é com relação às taxas de embarque. Em ambas as estratégias, as taxas de embarque são pesadas. Tanto na Ibéria quanto na Latam, voando com esses parceiros. Voando com parceiros. Exceto a Qatar na Latam, que eles têm um acordo que a Qatar não repassa a taxa de combustível de forma direta. E na Ibéria, todas têm o repasse da taxa de combustível. Só que na Latam, por isso que eu não usei a análise, eu não comparei as taxas de embarque ali. Só os valores da emissão. Porque numa tabela fixa da Latam, você pode, no telefone, tentar tirar a taxa de combustível. Às vezes consegue, às vezes não consegue. Se não conseguir, aí você pode ir para a justiça. Tem vídeo aqui, tá passando aqui em cima, tá na descrição, sobre, né, a nossa parceira advogada direito do passageiro, que ensina todas essas estratégias. Mas principalmente, gente, eu acho que o fator 1 que você tem que analisar é qual programa te entrega com base no teu objetivo. A companhia aérea que vai te levar para o teu objetivo está nos dois, sim ou não? E qual que é a tua pressa quando essa passagem aparece? É rápida? Você pode ligar? Você tem disponibilidade, tempo, saco para ligar para a tabela fixa da Latam? Analisa isso.
Veja o que é melhor para ti, dentro do teu perfil, dentro do teu objetivo. Em muitos casos, a tabela fixa da Latam é a coisa mais barata que tem. E é. Mas você tem que saber ligar pro lugar certo lá dentro, saber treinar o atendente lá, falando as coisas certas pro atendente. Isso tudo a gente ensina lá na jornada. Aí sim, aí você vai arrebentar gol de placa. Mas, às vezes, pagar um pouquinho mais na Iberia, a mesma rota, não é de todo ruim. Você vai estar voando com muita economia, vivendo experiências maravilhosas, com companhias aéreas maravilhosas, com aeronaves maravilhosas. Aí a única coisa é que você só tem que estar pronto lá dentro do programa da Iberia para quando você, né, você vai saber rastrear, porque você vai entrar na jornada do emissor, o link está na descrição do vídeo. E aí, meu amigo, quando a passagem aparecer, você está pronto para pegar, para viajar mais, melhor e mais barato. Dúvidas, perguntas, sugestões, cara, deixa nos comentários, vamos pra cima sempre. Espero que tenha gostado de mais um vídeo direto ao ponto, sem enrolação. Um beijo, fui e até o próximo.